Deus conhece a sua dor e a sua promessa é clara. Em João 2,25, lê-se: E restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Não é uma mera poesia, é uma verdade antiga, porém viva e poderosa, que trazemos para os dias de hoje. Você já parou para pensar e sentir como em algumas vezes as perdas da sua vida fossem definitivas? Talvez você olhe para trás e pense nos anos que você não prosperou, nas oportunidades que você perdeu, relacionamentos que desapareceram. Mas deixa te lembrar de uma coisa: Deus não terminou com você. E a promessa que Ele tem é muito clara e muito poderosa. Ele vai te restaurar tudo o que tiraram das suas mãos e muito mais além. Devolverá tudo em abundância. Não importa agora qual seja o seu vazio, nem o tamanho da sua ferida. Deus conhece a sua dor. Ele pega as cinzas das nossas derrotas, dos nossos dissabores, e as transforma em história e beleza. Transforma em vida. Converte em colheitas, em bênçãos. Quero convidar você a vir comigo nesta reflexão. Deus restaurará tudo na minha vida. Escreva isso nos comentários. Vamos reforçar, vamos declarar a nossa fé. Fale em voz alta agora comigo. Deus restaurará tudo na minha vida. E depois escreva nos comentários. Desta forma, você abre as portas das infinitas possibilidades para a sua vida, mostrando para Deus a sua confiança de que o melhor está por vir. O melhor vinho será servido no final da festa. Então prepare-se para receber o que Deus tem de melhor para você. Como os anos que você se esforçou demais, de dedicação, de amor, que você não teve o reconhecimento. Alguma vez você já sentiu isso? Que tudo desmoronou? Agora, vamos pensar juntos. Em João, Israel enfrentava uma devastação total. Gafanhotos destruíam tudo que vinha pela frente. Colheitas, sonhos e esperanças. Uma terra que era rica viu-se em ruínas e corações quebrados.
Agora traga esta cena na sua mente. Os gafanhotos que falo aqui não são no sentido literal. Mas os gafanhotos podemos trazer para a nossa vida como tropeços financeiros, fim de casamentos, uma doença que mudou todo o trajeto da sua vida. Às vezes sentimos que a nossa paz foi roubada, que a nossa alegria foi apagada. Mas quero lhe dizer que é exatamente aqui que está a promessa de Jesus. Ele não apenas devolve o que lhe foi perdido, mas Ele ainda te recompensará com abundância. Quando Deus diz que vai restituir, Ele nos lembra: tudo está no controle e no alcance do Criador. Ele pode restituir e redimir até as áreas mais destruídas da nossa vida. Pense e reflita nisso. Ele não vai retroceder no tempo, porém, o tempo que se sucederá trará grandes bênçãos. E a graça de Jesus não tem limites. Agora, quero que você pense nos seus gafanhotos. Uma fase difícil da sua vida. Você pode estar vivendo agora um gafanhoto na sua vida. Quero que você pense nessa tua sombra, mas não como um sinal de fraqueza, mas um sinal de que isto representa a mão de Deus para que você desfrute de bênçãos lá na frente. É uma dor, talvez, que te faz crescer. E não é sinal de fraqueza, de forma alguma. Deus nos chama para expor as nossas dores diante dele. Deus nos chama para conversar o que nos incomoda com ele. Ele está esperando a sua sinceridade. E principalmente que você se mantenha confiante. O processo, claro, não é rápido como se deseja. Porque o que Deus coloca em nosso caminho é para nos moldar, nos ensinar a confiar, fortalecer nosso caráter. E muitas vezes precisamos dessas lições. Às vezes pensamos que tudo está parado, nada está acontecendo, mas creia. Os céus podem estar em silêncio, mas Deus continua trabalhando no silêncio. Ele vai te levantar. Ele vai te inspirar. Ele vai te restaurar. E Ele não faz pela metade. Ele multiplica. Muitas vezes,
você sente que seus sonhos jamais gerarão frutos. Agora eu quero lhe convidar a você experimentar uma restauração, orando com sinceridade. Fale com Deus. Fale com Ele como se você estivesse numa conversa entre amigos. Conte a Ele os seus gafanhotos. Não apenas isso, mas agradeça agora, sem mesmo ver o resultado ainda. Creia que Ele cumprirá a promessa que fez. Dê o seu primeiro passo de fé. Medite na sua palavra. Mantenha os olhos atentos e abertos, porque Deus, Ele deixa sinais do seu agir na sua vida. Hoje, creia nesta promessa de Deus, que haverá um restauro abundante. Aquilo que hoje parece uma ruína sem fim, um buraco que não poderemos enxergar aonde vai terminar. Mas é esse buraco que será o seu testemunho de glória. E aí eu te convido. Deus não terminou com você. Eu te convido para refletir. Confie. Confie. Você já sentiu alguma vez também aquela sensação de que você não é suficiente? De um empreendimento que você começou, que era um sonho, e que você, por algum motivo, não deu conta de fazê-lo prosperar. Pense nisso. Isto não é o fim. Não é o fim da sua história. Isto não te define. Este não é o plano de Deus para você. Vergonha, falta de honra, isso não te eleva. Isso não pode roubar a sua identidade, nem a sua autoestima. Israel viveu isso de uma forma coletiva. A vergonha era pública. Derrotas, pecados expostos, visíveis, que doíam. Muitas vezes cometemos erros e decisões que não saiu como esperávamos. Sofremos às vezes muitas injustiças. Mas Isaías nos revela que tenhamos um coração compassivo de Deus. Ele não apenas apaga a vergonha, mas a substitui por dias gloriosos. Uma honra restaurada, uma dignidade elevada. Quando Deus promete dupla honra, Ele não está falando
simbolicamente. A sua graça é abundante, palpável, tangível. Não se trata de um simples renovo, mas de uma bênção multiplicada. É como se Deus voltasse a você e dissesse assim: eu não vou apenas te curar, eu vou tornar a sua vida ainda melhor. Muitas vezes, caminhamos com o peso do passado, cheios de propósito, porém, objetivos não alcançados. Quero trazer esta reflexão. Deixe a vergonha. Você não pode carregar as correntes do passado. Você tem que abraçar a liberdade que Deus quer lhe dar. Confessá-los a Deus é um ato de coragem, não é fraqueza. E Ele não quer humilhar, não quer envergonhar você, Ele quer te curar. Depois da confissão, você vai sentir uma leveza. É uma troca divina. Você é envolvido por uma graça, acolhido como se estivesse no colo de Jesus. Essa honra, ela não segue uma lógica humana. Deus não vê as nossas limitações como um final da nossa história. Ele nos coloca em posição de honra e mostra que o seu amor não depende do que a gente fez, mas depende de como você é nele. O que os outros veem como defeito, Deus transforma em beleza para a sua glória. Ele impacta as pessoas, porque Ele muda, Ele experimenta, Ele restaura. A sua história com altos e baixos se transforma num farol de graça. Então, quero te perguntar o que você pode começar a fazer agora, com toda a bagagem que você tem, com todos os gafanhotos que você já experimentou na vida. Eu te digo, comece orando. Fale com Deus, mas fale em voz alta. Diga como se sente. Diga o que você sente. E peça. Peça que Ele substitua a sua vergonha por honra. Encha a sua mente com a sua verdade. Nós somos filhos amados. Rejeite os pensamentos que te tentam puxar para baixo. Mais importante, caminhe com confiança de que Deus já está te restaurando. Não pela metade, mas completamente. Celebre cada pequena dádiva do seu dia como um sinal
da fidelidade de Deus para contigo. Lembre-se, tatue isto na sua mente. Deus não apenas devolve o que você perdeu, Ele vai te dar muito mais do que você esperava. Quero te convidar a conversar com Ele. Em Jeremias 37, ele nos fala mais uma promessa. Eu farei vir cura para ti e sararei as tuas feridas. O que isso significa? É um lembrete de que Deus está trabalhando mesmo em meio ao seu sofrimento. Deus nos olha nos olhos. Muitas vezes não enxerguemos. Às vezes, em meio às nossas feridas, podemos nos sentir sozinhos. Mas é aqui que vira a chave. Esta promessa de Deus que estou trazendo aqui para você agora não chegou à toa na sua vida. Tinha um motivo para estar falando com você hoje. Quero resgatar esta promessa que Deus fez e faz em nossa vida. Ele apenas não somente vê a sua dor, mas Ele já tem um plano de cura para ela. Deus quer tocar a sua mente, o seu espírito, o seu coração. Ele quer te transformar. Nos planos dele, ele inclui a restauração integral. Porque às vezes as feridas que temos, elas não são visíveis, mas ele te conhece. Ele é o médico supremo. É o médico capaz de curar o que para os humanos parece impossível. Ele não apenas cura o corpo, ele renova a alma. E esta cura interior é o começo de tudo. É o que muda tudo. Jeremias menciona o seguinte: ninguém te lembra de ti? Quantas vezes você já se sentiu assim, como se a sua dor não fosse importante? Mas é aqui que o incrível acontece. Deus nunca se esquece. Cada lágrima que você derramou, Ele viu. Cada grito silencioso da sua garganta, Ele ouviu. O amor dele não se baseia no que você fez ou deixou de fazer, mas do que você significa para ele. A filha, o filho, o tesouro. Você já está em processo de cura. Deus está agindo na sua vida. Ele está preparando um renovo para você.
E quando esta cura chegar, você tem que estar preparado, porque será um novo começo. Será que você está preparado para esse novo começo? Será que você não se acostumou a conviver em meio aos seus gafanhotos? E quando o renovo chegar, você está preparado? Pode ser que não seja instantaneamente, e está tudo bem. O que importa aqui é você manter a fé e a confiança enquanto você espera. Podemos não ver as mudanças imediatas, mas Deus age no silêncio. Deus não quer apenas que você se sinta melhor. Ele quer que você viva em plenitude, que experimente uma liberdade que só Ele permite. Então eu convido você a refletir novamente o que você pode fazer hoje. Por onde você pode começar? Comece com uma oração sincera. Peça. Mostre a Deus quais são as áreas da sua vida que você precisa que Ele toque para trazer a cura. Pode ser feridas físicas? Sim. Emocionais? Espirituais? E peça principalmente para que Ele lhe mostre o que você ainda precisa entregar. E nunca se esqueça de agradecer. Cada pequeno avanço, porque cada passo conta. Não tenha medo de pedir ajuda. Isto é um processo de restauração. Deus quer lhe dar uma vida de liberdade, de saúde, plenitude, de abundância. E quando isso chegar, não se esqueça de compartilhar a sua história e glorificar a Deus. Você pode começar a caminhar nesta promessa. Agora. Comece agora. Confie. A cura é real e está ao alcance de todos. Em Salmos 3:01 reflete: transformaste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me vestistes de alegria. Não é uma poesia, e sim uma fala de uma transformação. Não é simplesmente uma emoção passageira, é uma transformação profunda. Davi escreveu essas palavras depois de clamar a Deus em meio à sua angústia. Seu clamor não era superficial, era um grito da alma. E é o que eu te sugiro que faça agora. Em resposta a Davi, Deus não apenas lhe deu alívio, mas lhe devolveu alegria. Ele não se limita a enxugar as lágrimas, ele vai além.
Ele troca as nossas vestes de luto por vestes de alegria. Imagine este momento na sua vida. Imagine você substituir a aflição por algo belo, suave, colorido. Algo que você celebre. É assim que Deus age. Podemos nos perguntar, mas por que enfrentamos tantas adversidades? Por que tanto sofrimento na minha vida? As provações não são mero acaso. Elas têm um propósito. Muitas vezes tiramos lições destes momentos. E é realmente aí que Deus começa a agir, nos ensinando, nos moldando e nos fortalecendo, nos levando a perseverar. Deus tem o poder de mudar as nossas vidas. Nunca se esqueça disso. Mas é aqui reside algo importante que precisamos entender. É necessário primeiro reconhecer, aceitar e esperar essa estação de pranto passar. Não podemos passar pela dor, fingir que ela não existe, sem termos crescido com ela. Ser honesto com Deus, dizer exatamente como nos sentimos é o primeiro passo da cura. Ele espera nos ver de coração aberto. E quando entregamos nossas dores, Deus nos convida a deixar o luto para trás e nos vestir de alegria. E esta alegria não é superficial, é profunda, é certa, é suficiente. Transbordamos para o exterior quando isso nos acontece. Isso é muito maior do que nós. A alegria de uma nova perspectiva é o que Deus tem para nós. Então eu te convido novamente. Hoje é o dia de comemorar. Comemorar que este vídeo chegou até você, para que você entenda que a sua luta de hoje é a sua glória de amanhã. Não esqueça de celebrar quando a vitória chegar. Mesmo que você não tenha as respostas completas agora. Mas reforce a sua fé confiando e mantendo o seu coração cheio de esperança. Mesmo as dificuldades que esteja enfrentando, continue. Confie. Lembre-se que a adversidade não é o fim da sua história. O que Deus tem para você vai te trazer abundância. Cada lágrima que você derrama para Deus tem um valor imensurável. Um tempo de restauração. É isso que vai acontecer na sua vida. Quando a Bíblia fala sobre semear com lágrimas, não está dizendo que o caminho será fácil.
Você já tentou dar o melhor de si quando você realmente não tinha forças? Isto é semear em meio à adversidade. Cada passo dado, mesmo quando você se sente exausto, significa semear em meio à adversidade. É uma semente que Deus valoriza em você. A promessa é clara: a colheita não apenas chegará, mas será abundante. Deus te vê, Deus te ouve, Ele está presente. Mesmo que o processo de semeadura seja cansativo, exaustivo, desanimador. Porém, a fé não é ver o fruto imediato. Fé é plantar a semente e deixar que a terra germine. Vamos semear. Neste semeio, no início você nada vê, mas o solo tem as suas forças. Um solo bem estruturado, um solo bem regado, com amor, fidelidade, a colheita chega. O esforço é reconhecido. Quando este momento de ver o Deus multiplicando o que parecia impossível na sua vida, a alegria da colheita é imensa, indescritível. Tenha fé. Você lembrará de cada momento difícil e dirá: foi Deus quem tornou isso possível. E não acaba aqui. O que você colhe não é só para você. Deus tem um propósito maior: expandir a bênção para as outras pessoas. Cada colheita renova a nossa fé. Deus cumpre cada promessa. E cada promessa cumprida nos dá confiança de enfrentar os desafios. Deus é fiel e bom o tempo todo. Portanto, fale com Deus. Enquanto você espera, não deixe de semear. Não deixe que a exaustão te impeça. Continue orando, acreditando, dando passos de fé. A colheita está a caminho. Deus já está preparando uma abundância que encherá todos os seus cálices e o transbordará. Deus cuida, Deus multiplica. Mas deixe dizer ainda algo mais. Deus nunca se esquece de você. Em Deuteronômio 33, lemos assim: então o Senhor teu Deus fará voltar os teus cativos e se compadecerá de ti e tornará a ajuntar-te entre todos os povos, por onde o Senhor teu Deus
te houver espalhado. Quer dizer o quê? Não importa. Quão longe você tenha ido dele, ele tem sempre um caminho de volta preparado para você. Deus, através de Moisés, trouxe uma promessa cheia de esperança. A misericórdia não tem limites. Seja uma dor no passado, um vício, um relacionamento rompido, uma distância espiritual, não importa. Nenhuma situação está fora do alcance do amor de Deus. Deus sabe onde você está. Ele te vê, Ele te ouve. Está pronto para resgatá-lo. Essa palavra é profunda. Trata-se de uma ação, não é apenas um sentimento. A misericórdia de Deus age para resgatar, restaurar e nos devolver a dignidade. Talvez você sinta um pouco de vergonha por ter se afastado e agora esteja pedindo, abrindo seu coração. Cometeu erros? Sim, mas ouça. Deus não te define pelas suas quedas. Ele te define pelo seu amor. Ele quer levar você de volta para casa. E esse de volta para casa é o espiritual. Recuperar a sua identidade, seu valor. Te fazer sentir como um filho amado e uma filha preciosa. Na presença dele não existe vergonha, existe restauração. O que está prendendo você? O que não te deixa progredir? Que mágoa você carrega há anos? Entregue a Deus, Deus quer quebrar essas correntes. Mas primeiro precisamos reconhecê-las e levá-la até o Pai. É aqui que a fé começa a agir. Fácil não, necessário sim. A fé abre as portas para a intervenção divina. Quando você decide voltar ao Pai, Deus apenas não te recebe, Ele celebra o seu retorno. Lembre-se da parábola do filho pródigo. Ele não apenas o aceitou de volta, mas ele o abraçou e o vestiu com roupas de gala. Fez uma festa. Ele quer que você experimente a alegria da sua restauração. Você já deve ter se perguntado: e se as promessas de Deus não se cumprirem na minha vida? Em Jeremias 33:14, nos é lembrado de uma verdade poderosa. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei. Essas palavras aqui mencionadas foi quando o povo de Judá estava no meio do cativeiro, enfrentando uma realidade que parecia ir de encontro ou contrária a toda esperança. Porém, no meio daquele cenário sombrio,
Deus prometeu que dias vindouros estavam por vir. E chegaram mesmo. Hoje, vivemos num mundo de incertezas e mudanças. Porém, as promessas do Cristo não passam, não mudam, são perenes. Hoje você enfrenta uma espera, uma falta de respostas, um silêncio, demorando muito mais do que você imaginava. Tenho uma palavra para você. O que Deus diz é firme, imutável e não é vazio. Mesmo que você não veja as mudanças agora, Deus está trabalhando nos bastidores, te moldando para saber receber as bênçãos que Ele te prometeu. Ele está afirmando para você. Você vai receber sim, no momento em que estiver pronto para receber. Ele não mente, não volta atrás e não muda de opinião. O seu caráter é perfeito. Mas você ainda pode continuar se perguntando: será que um dia elas se cumprirão? As promessas? A resposta é sim. As bênçãos são reais. Um futuro cheio de esperança e propósito. Deus não promete pela metade. Não cumpre pela metade. Ele lhe trará abundância que vai superar as suas expectativas. Porém, enquanto esperamos esses dias, não nos deixemos abater pelo desânimo, pelos desafios, pelas sementes dos inimigos. É aqui que entra a paciência ativa, não a espera passiva. Uma espera com fé, que a cada dia se cumpriu a promessa de Deus. E que a cada dia você se aproxima da sua felicidade. Abraão esperou anos pela promessa de um filho. Ou Davi, que passou um tempo inteiro fugindo, antes de se sentar num trono que Deus lhe havia te prometido. O que eles tinham em comum? Os olhos fixos nas promessas de Deus. Fiéis, confiando na palavra, mesmo quando tudo parecia perdido. O mais interessante de tudo isso, essa espera que não depende da nossa perfeição, mas da nossa confiança e fidelidade a Deus. Ele vela pela sua palavra, cada detalhe. Não se trata aqui de saber quando, mas como. O nome dele deve ser glorificado. Cada vitória deve ser glorificada a Deus. É uma resposta. Temos aqui algo mais especial. Quando as pessoas veem Deus cumprir a sua palavra, a fé delas aumenta. A história se torna uma fonte de esperança aos outros. Por isso,
quando a sua hora chegar, a sua bênção se derramar, mostre a sua vida transformada a mais pessoas. Leve a palavra de Deus adiante. Continue confiando, esperando. Você está mais perto do que imagina. Você já se perguntou por que certas coisas acontecem na sua vida? Veja bem, eu mudei a pergunta. Não perguntei mais por que elas não acontecem. Eu perguntei por que elas acontecem. Algo que você não esperava? Algo doloroso? É um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está em Romanos 8:28. É um versículo que diz que não há promessas de facilidade, mas garantias de tudo. Desde que Deus seja o nosso propósito, a nossa fé e o motivo da nossa vida. Talvez você esteja vivendo agora um momento de alegria e triunfo também, independente da estação que você esteja vivendo. Esta promessa é para você. Deus está agindo mesmo quando você não vê. A chave da promessa está na frase: aos que amam a Deus. Amar a Deus não é um sentimento efêmero, passageiro, mas é um relacionamento genuíno. É uma conexão diária, alimentada pela palavra, pela ação, obediência, oração, paciência. É um compromisso firme meio à tempestade. É fácil quando tudo vai bem você agradecer a Deus. Mas e quando você está no meio do turbilhão de provações? É aí que a nossa fé é colocada à prova. A nossa confiança, a nossa devoção. E mesmo assim, Ele te traz de volta, porque o que interessa é o nosso amor por Ele. Você já parou para pensar que as provações desenvolvem paciência? Muitas vezes as dificuldades nos faz repensar, nos traz a humildade de volta, a compaixão pelo próximo. É aí que Deus reside, é nesta busca em nos tornar semelhantes a Cristo. Sempre tiramos um lado positivo de todas as estações que vivemos. Deus pega cada detalhe da nossa vida, o que erramos e o que acertamos, usa o que nos arrependemos e nos coloca no caminho do nosso propósito.
e Deus produz até o que não esperávamos. Ele está nos formando para sermos pessoas de caráter firme, resilientes, fiéis e esperançosos. Como aplicar essa promessa na nossa vida diariamente? Comece com gratidão. Mesmo quando você não vê, mas você crê. Mesmo quando você não entende, mas você agradece. É aqui que acontece o alinhamento do seu coração com o propósito dele e há uma paz indissociável. Ore, continue pedindo discernimento para entender o que você não consegue entender, confiar que Ele está agindo para o seu bem, mesmo quando o cenário lhe diga não. Alimente sua fé com palavras bíblicas. Acredite como José acreditou. Mesmo sendo vendido pelos irmãos, acabou sendo um instrumento de salvação para a família. Ou até Jó, que apesar de perder tudo, foi restaurado e abençoado em dobro, quase que quando não lhe havia mais forças. Lembre-se que esse processo não diz respeito apenas a você. Ele nos usa para impactar a vida das pessoas. O que você vive hoje pode servir de inspiração para outras pessoas. Portanto, mesmo sem entender tudo agora, confie. Confie na palavra e na promessa. Dê um passo de fé. Reconheça cada circunstância, cada pequeno passo, cada detalhe como um propósito de Deus. Viva essa certeza que você ama a Deus e tudo, completamente tudo, estará conspirando para o seu bem. O que está por vir na sua vida não é apenas uma bênção, é uma transformação. Confie que Deus tem algo para você muito maior. Deus conhece e supre cada uma das suas carências. Quando Paulo escreveu esse versículo, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória e em Cristo Jesus. Não é uma frase simplesmente bonita. Trata-se de uma declaração da fidelidade e generosidade do nosso Deus para conosco. Paulo estava numa prisão quando escreveu essas palavras. Ele não estava no conforto da casa e nem era abundante, mas era uma evidente escassez que ele estava vivendo. Mesmo assim, na sua confiança em Deus, ele cria e era inabalável esta fé. Paulo sabia que a fonte de tudo que precisava estava em Deus, que ele nunca havia deixado faltar nada. E é esta a promessa que é para você.
Não importa o que você esteja enfrentando. Deus tem os meios, os recursos, o poder e o desejo de atender e suprir as suas necessidades. Confie, reze, peça. Temos dificuldades nisso. Talvez medo de ser vulnerável, de sentir vergonha, de admitir a nossa necessidade. Mas Deus não olha para isso, Ele honra um coração que se aproxima com humildade. Ele quer a sua confiança, a sua fé. Ele quer que você confie plenamente na provisão que Ele tem para você. E ela não tem limites. Ela não tem tamanho. Ela é inesgotável. Ele nos conecta ao Pai e nos dá esse acesso à herança divina. Isso quer dizer que não importa o tamanho da sua necessidade, se você está no caminho de Cristo, você tem acesso aos recursos ilimitados dele. Confiar na provisão de Deus nos liberta da ansiedade e da preocupação. Descansamos em paz quando realmente acreditamos que Deus está no controle. Isto não significa que devemos ficar parados apenas contemplando. Pelo contrário, continuar trabalhando, enfrentando os desafios e acreditando. Esta é a fórmula mágica. Esta é a fórmula de Deus. Fazendo a nossa parte e Deus fazendo a parte dele. Hoje você começa a caminhar nessa promessa. Trabalhe com excelência, dê passos práticos de fé. Administre com sabedoria. Não tenha medo de ser generoso. Porque quando Deus vier, suprindo as suas necessidades, haverá uma grandeza na sua vida inimaginável. Viva com confiança que Cristo tem em você. Que você vai ter acesso às riquezas da glória de Deus. As riquezas podem às vezes não encher apenas as suas mãos, mas ela tem que completar o seu coração. Ao exaltar os benefícios de Deus, Davi nos lembra que Deus perdoa não apenas os nossos pecados e nos cura, mas também nos renova e nos dá forças. Para quando a gente perceber ou quiçá sentir que não pode mais, que não consegue. Não esqueça da promessa. Deus nos prepara para sustentar e encher-nos de vitalidade. Quando a Bíblia diz que Deus farta de bens a tua boca, está falando da satisfação de todos os sentidos, não apenas físicos, como alimento, descanso, mas também o que vai na alma, o que nos preenche o coração. Talvez você esteja buscando paz
propósito? Eu não sei. Porém, Deus não oferece soluções temporárias. A sua provisão é completa, duradoura e inesgotável. Quando partimos do princípio de fé em Deus, Ele nos sacia, Ele nos transforma. Quando estamos desgastados pelas preocupações, Ele nos traz forças, ânimo para seguir. Então é isto que eu estou trazendo para você. A intimidade com Deus é essencial. Não podemos receber bênçãos, renovação, se estamos desconectados dele, se estamos afastados do seu caminho, se estamos separados da sua palavra. Por isso significa importante buscar oração com sinceridade. Isaías 40 afirma assim: os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias. Esperar em Deus é um ato de fé que nos alinha com o seu poder. Renovar-se também é um ato prático. Deus nos chama a cuidar tanto do nosso corpo quanto do nosso espírito. Da mesma forma, o estudo da palavra, louvor e comunhão fortalece a nossa fé. Quando experimentamos essa renovação, tudo muda. Passamos a enxergar soluções em vez de problemas, forças ao invés de fracasso. Convido você a renovar-se em Deus. Confie na sua capacidade de saciar cada necessidade. Com o mais profundo da sua alma, pratique diariamente. Viva com plenitude a palavra dele. Agrade-se do Senhor. É uma decisão consciente de buscar nele a sua plenitude. Quando fazemos de Deus a nossa prioridade, quando desfrutamos da sua presença e do seu amor, algo incrível acontece. Essa transformação é poderosa, porque nos leva a compreender melhor a promessa do Salmo. Pense nisso. Quando o seu coração busca o que Deus quer, Ele abre as portas necessárias e até mais do que você imaginou.